Voltando aqui, irmãos, perdão, fui chamado, eu gravo sem pausa e a minha sobrinha estava me chamando. Mas nós paramos aqui no tópico disciplina eclesiástica, disciplina doutrinária, onde disciplina eclesiástica é alguém que foi pego, digamos assim, ou assume o seu pecado perante a igreja e aquele corpo presbiteral ou a igreja em si, aquele irmão ele passa por um período de restauração onde está afastado de suas funções. E diante de toda a igreja séria, encontramos isso principalmente nas igrejas históricas, onde se há algo que não ficou claro, se há algo que não está fora, digamos assim, dos parâmetros bíblicos, isso deve ser investigado, e enquanto isso é investigado, aquela pessoa está em disciplina eclesiástica. Toda igreja séria, irmãos, tem um corpo presbiteral em que diz, olha, se há algo que não está claro, vamos afastar. Porque a obra de Deus, no sentido de aquilo que Deus tem feito, não no sentido como se é conhecido, ela deve continuar e ela vai continuar, mas isso deve ser investigado. E o que acontece é aquele corpo presbiteral, ainda que muitas vezes contra a vontade daquele que foi pego em pecado ou declarou o seu pecado, decide afastá-lo por decisão, porque aquele corpo presbiteral, eles têm vozes. E nós iremos falar a respeito das igrejas históricas em outros vídeos. Mas essa questão de se levantar um presbitério, a questão de disciplina na igreja é um assunto muito sério nas igrejas batistas, nas igrejas presbiterianas, nas igrejas, podemos dizer, até mesmo congregacionais. Onde quem manda não é um dono da igreja, onde quem manda não é uma pessoa e não apenas um grupo de pessoas, mas se alguém estiver errado, todo aquele grupo vai colocar aquela pessoa em disciplina eclesiástica. Mas o que nós queremos falar aqui é a respeito da disciplina doutrinária. O que é a disciplina doutrinária? Porque muito se é conhecido a respeito da disciplina eclesiástica. Mas o que é a disciplina doutrinária? Falamos algo que é contra a doutrina, então devemos ser, sim, disciplinados. É por isso que um simples reconhecimento de sectarismo não basta. É preciso vir a público e dizer, irmãos, estamos errados. Isso em minha opinião, não todos concordam, mas em minha opinião era isso que deveria acontecer. E deveriam, se pastores que não concordam com essa questão exclusivistas, deveriam assumir, podemos dizer assim, o governo, e eu não estou levantando uma questão para que, não, faça uma rebelião, não é isso. Mas a questão, nós vemos isso nas igrejas históricas, chamadas históricas, a que tanto criticamos, uma séria eclesiologia, o que é eclesiologia, doutrina da igreja, onde que se nós erramos, nós devemos enfrentar isso como igreja de Deus. E isso, irmãos, é voltar à palavra. Então nós temos esse conselho, volta à palavra. A palavra somente, a palavra como fonte de doutrina. A palavra simples, que sim, muitas vezes há um sentido alegórico, mas muitas vezes não. Onde muitas vezes o sentido alegórico ele vem da minha cabeça. E nós iremos falar isso, nós teremos um vídeo sobre palavra revelada, nós teremos um vídeo sobre a escola de Antioquia, nós teremos um vídeo sobre as diversas escolas que atuavam ali no tempo dos pais apostólicos. Nós teremos uma palavra sobre Orígenes,
de como ele interpretava a Bíblia. Outro tópico, teologia fundamentada na palavra, analisando toda a história da igreja. Essa é mais uma dica. Uma teologia, ela precisa ser fundamentada na palavra e não apenas em experiências. E nós devemos analisar toda a história da igreja. Quando nós vamos falar disso, nós iremos trazer uma imagem de como nós devemos ler a Bíblia e de como a história da igreja, ela nos molda. A igreja não nasceu hoje. E toda a história da igreja, ela é um ensino para a forma como devemos fazer igreja. E humildade, irmãos. Humildade. Humildade é imprescindível para o servo de Deus. Humildade é a característica de um verdadeiro servo de Deus. O exclusivismo é o oposto de humildade. E por último, irmãos, gratidão. Gratidão, posso dizer que eu nasci nessa igreja. Nós nascemos no hospital, né? É sempre a piada que fazem. Mas foi a igreja onde os meus pais conheceram a Cristo. Foi a igreja onde eu cresci e aprendi muitas coisas bíblicas. Foi a igreja onde eu comecei, podemos dizer assim, o meu chamado ministerial. Fizeram a loucura comigo de me colocar num púlpito com 15 anos de idade, irmãos. E por falta de uma eclesiologia séria, isso ao meu ver, eu falei muita besteira no púlpito. Mas fica aqui minha gratidão a irmãos que estão aí, que apesar de quando eu saí me virarem a costa, mas em que enquanto eu estive aí foram meus amigos, e eu louvo a Deus por isso. Gratidão, meus irmãos, gratidão a Deus. Sou grato aos pastores que cuidaram da minha vida. Qualquer dia eu irei contar como foi para Deus me tirar. E certamente foi a mão de Deus. Deus permitiu que eu ficasse ali até o momento que Ele queria. E é essa palavra que eu tenho aos meus irmãos. Meu amigo, se o Espírito Santo não está falando as coisas que eu falei para você, meu amigo, ore a Deus e diga: Espírito, me revele a verdade. E se você se sente à vontade, meus irmãos, fiquem ali, sem problema algum. Sem problema algum. O meu desejo é simplesmente trazer uma reflexão a respeito de por que Paulo não seria da Maranata. E uma reflexão a respeito que traz a resposta para você. Você encontra esses indícios? Se você encontra, tudo bem, meu irmão. Se você está disposto a conviver com eles, tudo bem. Mas isso, ao meu ver, é contrário ao cristianismo. Mas sim, Deus continua operando ali, quer queira, quer não. Deus continua falando ali, quer queira, quer não. Nós podemos questionar a respeito de dons, a respeito de algumas manifestações, mas não há como negar de que há, sim, um agir de Deus ali. Assim como Paulo via em Coríntios, assim como Paulo via em Colossos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Pastor Gideuti, pastor Amadeu, pastor Diniz. Gratidão.
Não me tenha como alguém que seja um crítico, um que apenas aponte os dedos. Esse segundo tópico, na verdade, é o segundo e o terceiro, que é só um. Na verdade, tá uma mistureba aqui, mas vamos ler, irmãos. Definir cada tradição cristã pelo seu pior aspecto significaria reduzir sua complexidade e ignorar suas contribuições históricas e teológicas. Essa frase foi misturada aqui o texto desse livro, é desse autor. Então eu não posso definir uma tradição cristã apenas pelos seus aspectos que, ao meu ver, não são bons. Eu reconheço as contribuições da Igreja Cristã Maranata na sociedade, em que a se levar a palavra de Deus a ilhas, lugares onde nós não alcançamos, levar a palavra de Deus a ribeirinhos, levar a palavra de Deus na cidade. Nós não podemos reduzir o cristianismo apenas a uma esfera, então a Maranata também faz parte dela. Cristo Jesus, irmãos, é o maior elo de amor e misericórdia. Então o maior elo que se tem entre, podemos dizer, eu e a Maranata se chama Cristo, como nós falamos, Cristo seja tudo em todos, não seja grego, não seja nada, não. Há um elo entre nós e esse elo se chama Cristo Jesus. Que Jesus tenha misericórdia de todos nós e não apenas da Maranata. Então nós desejamos uma misericórdia, sim, mas não a ponto da verdade se tornar secular. Lógico que depois ele diz, a tradição não é apenas a transmissão de doutrinas, mas uma comunhão viva com a verdade revelada. Então, como nós falamos, essa é a obra de Deus, a fé dos santos que perdurou em todas as épocas. Essas doutrinas que perduraram e chegam até nós e que, sim, durante muito tempo foi misturado com filosofias, e não falando mal de filosofia, vou fazer um vídeo sobre isso. Mas há uma teologia saudável e que ela nos guarda de muitos erros e foi escrita por irmãos do corpo de Cristo. Então, esse é a primeira série de vídeos. Fiquem em paz, meus irmãos. Que isso não seja um peso para o coração de vocês. De verdade, que isso não seja um peso para o coração de vocês. Você, membro, fiquem em paz. Que isso não seja um peso ao coração de vocês. Mas que vocês possam discernir tudo através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.